Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre equações lineares homogêneas de segunda ordem. Então vamos à nossa parte 3 desse conteúdo. Beleza? Então qual que é o objetivo agora? Nós considerarmos CDOs de segunda ordem linear homogêneas. Na aula passada, nós definimos o que é o Wronskiano, né, de duas soluções, ou de duas funções, na verdade. O Wronskiano você não precisa definir só para soluções. O Wronskiano você pode definir para quaisquer funções. Tá? Mas nós definimos o que é o Wronskiano, de duas funções. Nós falamos em soluções fundamentais de uma EDO desse tipo. E agora nós vamos relacionar o Wronskiano e as soluções fundamentais com um novo conceito, que são as soluções linearmente independentes. Tá certo? Então, esse é o objetivo desse vídeo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos invocar aqui dois conceitos lá da álgebra linear. Na álgebra linear, a gente estuda vetores LIs e vetores LDs. Tá? Então, quando que dois vetores são linearmente dependentes? A gente também chama eles de LD. Então, um vetor V é linearmente dependente de um vetor W se o V for alfa W, onde alfa é um número real, ou quando o W for igual a um alfa V, for igual a alfa V, para algum alfa real também. Ou seja, quando um vetor for múltiplo escalar do outro, nesse caso você fala que os vetores são LDs. Ora, pega essa definição e tenta imaginar o que são duas funções LIs, ou melhor, o que são duas funções linearmente dependentes. O que são duas funções LDs? Exatamente. Duas funções vão ser LDs se uma delas, digamos y1, vai ser um múltiplo escalar da y2. Ou quando y2 for um múltiplo escalar da função y1. Isso para quaisquer t dentro de um certo intervalo. Tá? Então, quando uma dessas duas coisas acontecer, então você fala que as duas funções elas são LDs nesse intervalo que você está estudando. Tá? Caso contrário, se elas não forem LDs, a gente diz que elas são LDs. Tá certo? Muito bem. Agora, pensa comigo. Se duas funções y1 e y2 são LDs no intervalo, olha o que é que acontece. Uma dessas duas igualdades vai acontecer. Suponha que aconteça a primeira igualdade. Suponha que aconteça a primeira. O que vai acontecer com a derivada de y1 se acontecer a primeira igualdade? A derivada de y1 vai ser alfa vezes a derivada de y2. Então, se a y1 for múltipla da y2 via alfa, a derivada de y1 vai ser múltipla da derivada de y2 pela mesma alfa. Portanto, o que é que vai acontecer no Wronskiano dessas duas funções? O Wronskiano mesmo, Wronskiano em um elemento t, é esse determinante aqui, é o determinante dessa matriz 2 por 2. Ora, se y1 é alfa y2, então eu posso vir aqui e trocar y1 de t por alfa vezes y2. Aqui, no y' no y1' eu vou poder trocar por alfa y2'. E aí o que eu vou ter com esse determinante? Esse determinante vai ser zero. Por que ele vai ser zero? Porque nesse caso, quando isso daqui acontecer, essa primeira coluna vai ser uma múltipla da segunda coluna. Propriedade determinante. Quando uma coluna é múltipla da outra, então o determinante é igual a zero. Moral da história. Se duas funções forem LDs, então esse Wronskiano aqui, ou seja, esse determinante vai ser igual a zero para todo t. Para todo t. Bom, se esse Wronskiano for diferente de zero para algum t,
essas duas funções não vão poder ser LD. Então, elas vão ser LIs. Tá? Então, quando que duas funções vão ser LIs? O que você vai fazer? Vai calcular o Wronskiano delas em algum elemento T0. Se para algum elemento T0 esse determinante for diferente de zero, elas vão ser LIs. Por quê? Porque se esse determinante for igual, se as funções forem LDs, o determinante sempre vai ser igual a zero. O Wronskiano sempre é igual a zero. Portanto, se em algum lugar, se para um T o Wronskiano é diferente de zero, é porque elas não podem ser LDs. Se elas não são LDs, elas são LIs. Tá? Então, essa é uma forma rápida de você determinar se duas funções são ou não linearmente independentes. Agora, vocês lembram o que significa duas funções serem fundamentais de uma EDO linear homogênea desse tipo aqui? O que significa duas funções fundamentais? Significa, em algum T0, o Wronskiano é diferente de zero. Mas o Wronskiano ser diferente de zero significa que as soluções vão ser LIs. Tá? Então, duas funções fundamentais, duas funções são fundamentais sem somente se elas forem linearmente independentes em algum intervalo que você está estudando, a sua EDO. Certo? Muito bem, vamos a exemplos então. Vamos a exemplos. Vamos mostrar que essas duas funções aqui, a função constante U e a função identidade, a função T, elas são duas soluções fundamentais dessa EDO simples aqui. Y, duas linhas, igual a zero. Tá? E vamos encontrar a solução geral. A solução geral dessa EDO você pode encontrar integrando duas vezes. Se você calcular a integral duas vezes, você vai encontrar a solução geral dessa sua EDO aqui. Nós vamos mostrar que essas duas aqui são soluções fundamentais. Primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar que elas são soluções. Então, nós temos que derivar y1 uma vez, derivar de novo, derivar y2 uma vez, derivar y2 duas vezes. E eu vou te perguntar, a derivada segunda dessas duas funções é igual a zero? Deu igual a zero. Ah, deu igual a zero? Muito bem. Então, essas duas funções são soluções dessa nossa EDO. Tá? Logo, essas aqui são soluções. E como é que fica o Wronskiano dessas duas funções? Qual que é o Wronskiano das duas funções mesmo? É y1, y2, derivada de y1, derivada de y2. Então, nós vamos substituir agora. Nós temos as duas funções e nós temos as suas derivadas primeiras aqui, tá vendo? Então, o Wronskiano vai ser esse determinante aqui. Produto da diagonal principal é 1, produto da diagonal secundária é 0, e, portanto, o determinante é 1, e isso sempre é diferente de 0. Como esse determinante é diferente de 0, significa que essas duas soluções são linearmente independentes, ou seja, essas duas soluções elas são fundamentais. Quem tem duas soluções fundamentais tem a solução geral. Solução geral C1 mais C2T, que se você for ver, é exatamente as soluções que nós encontramos desta equação aqui, alguns vídeos atrás. Tá certo? Muito bem. Para nós finalizarmos, vamos considerar qualquer número real diferente de zero. Vamos considerar essas duas funções aqui, a exponencial de AT e a exponencial de menos AT. Então, é e elevado a AT, e elevado a menos AT. Nós vamos mostrar que essas são soluções fundamentais desta equação homogênea. É homogênea? Para ela ser homogênea é só você passar para o outro lado aqui, né? Aí ela vai ficar y2 menos a quadrado y igual a zero. Mas isso é uma equação homogênea. Ela só está disfarçada aqui. Nós vamos mostrar que essas duas aqui são soluções fundamentais dessa EDO. Tá certo? Primeira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos mostrar que as duas funções, elas de fato são soluções da nossa EDO. Para isso eu preciso derivar
cada uma delas duas vezes. Então, a derivada primeira de y1 fica a que multiplica e elevado ao at. Derivando de novo, eu obtenho a derivada segunda, e isso vai ficar a quadrado e elevado a at. Isso para y1. A derivada primeira de y2, você cai, o menos a cai para frente, então fica menos a que multiplica e elevado a menos at. Se eu derivar isso aqui de novo, esse menos a vai cair para frente, vai multiplicar com esse menos a e vai ficar a quadrado. E elevado a menos at. Tá? Então, a derivada primeira e a derivada segunda das duas funções nós calculamos. Agora, vamos verificar se essas duas derivadas segundas satisfazem essa EDO aqui. Então, vamos lá. Quem que é a derivada segunda de y1? A quadrado e elevado a at. Ora, mas e elevado a at é a própria y1, né? Então, de fato, é a solução. É a solução. Y1 é a solução dessa EDO aqui. Aqui apareceu y1, aqui apareceu y1. E aqui apareceu ao quadrado. Então, é a solução. y2 é a mesma coisa. Ó. Quem que deu y2? A quadrado, que multiplica e elevado a menos at. E elevado a menos at é a própria y2, né? Então, essas duas funções aqui, elas são soluções da nossa EDO. Eu só não sei se elas são soluções fundamentais. Como é que eu determino se elas são soluções fundamentais? Via Wronskiano. Então, eu vou calcular o Wronskiano dessas duas funções. Qual que é o Wronskiano? É esse determinante aqui. Primeira função, segunda função, derivada da primeira função, derivada da segunda função. Vou fazer as substituições porque eu calculei isso daqui. Aqui aparece a função y1, aqui é y2, derivada de y1 e a derivada de y2. Como é que eu calculo o determinante? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos a, que multiplica a elevado a at menos at. Tá? Menos o produto da diagonal secundária. O produto da diagonal secundária vai ficar a e elevado a at menos a elevado a at. Lembra? Produto de duas... Como é que chama isso daqui? Esqueci. Duas potências de mesma base, vocês somos expoentes. Né? Aqui o expoente vai ficar zero, aqui o expoente vai ficar zero também. Qualquer número elevado a zero dá 1, qualquer número elevado a zero dá 1 também. Então, menos a, menos 2a, o a é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. Então, essas duas funções, elas têm o Wronskiano diferente de zero para qualquer t que você colocar aqui. Se essas duas funções têm o Wronskiano sempre diferente de zero, não só uma vez. Bastaria eu mostrar que isso aqui é diferente de zero para um único valor real, para um único t. Se eu mostrasse isso, elas já seriam linearmente independentes, ou seja, seriam soluções fundamentais. Mas isso aqui não vale só para um número real, isso vale para todos os números reais. Então, aqui realmente são soluções fundamentais. E a solução geral é dada por esta função, por essa soma, essa combinação dessas duas soluções fundamentais. E é por isso que elas se chamam soluções fundamentais, porque a partir delas você consegue todas as outras. Beleza? Vídeo um pouco mais curto, espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.